12 votos sim. 12 votos sim, 19 votos não. O relatório está... Fora PT! Fora PT! Fora PT! Pois não? Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fui atacado, senhor relator, em diversas situações, na minha fé, no meu trabalho. E o relatório é a demonstração clara de que o discurso que foi feito aqui foi totalmente desmentido por sua decisão. Nós não blindamos ninguém. Senhores, como de costume, gosto sempre de deixar também as minhas falas. Não afligireis a nenhuma viúva nem órfão. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Está em Êxodo 22, versículo 22. Senhores parlamentares, servidores desta casa, imprensa e principalmente os aposentados, as viúvas de todo o Brasil. Hoje é um dos dias mais importantes da minha trajetória como parlamentar e talvez um dos discursos mais importantes, se não o mais importante que já fiz nessa casa. Hoje é, acima de tudo, um dia de respeito aos aposentados brasileiros. Um dia de respeito a quem trabalhou a vida inteira e foi roubado neste país. Hoje é o dia da verdade, senhores. Eu preciso primeiramente agradecer a todos aqueles que não descansaram nem por um segundo, que entenderam a importância desse trabalho e entregaram tudo de si para proteger os aposentados, as viúvas e os pensionistas do nosso país. E aqui, apesar de todas as diferenças ideológicas e partidárias, eu quero dizer aos parlamentares que participaram das sessões que os senhores fizeram um grande trabalho. Faço aqui também um agradecimento público à imprensa séria deste país, que deu voz aos aposentados quando ninguém ouvia, que mostrou ao Brasil que o nosso trabalho é sério, que isso aqui não foi espetáculo, mas investigação, coragem e resultado. Faço um agradecimento especial ao meu irmão de coração, deputado Alfredo Gaspar, relator desta CPMI, um homem que acompanhei de perto, que entregou sua vida a essa investigação, que virou noites, que abriu mão da sua família para cumprir essa missão e que tem todo o meu respeito. O que Vossa Excelência foi vítima hoje mostra claramente o quanto o seu brilho incomoda aqueles que vivem nas trevas. E faço aqui também um agradecimento a todos os servidores dessa casa, homens e mulheres que dedicaram horas das suas vidas ao longo desses 6 meses para que esta CPMI pudesse funcionar, que trabalharam nos bastidores, muitas vezes sem reconhecimento público, mas com compromisso, seriedade e profissionalismo, garantindo que cada sessão, cada documento e cada etapa dessa investigação acontecesse. Sem vocês, nosso trabalho ficaria muito prejudicado. Meu muito obrigado a todos os servidores dessa casa, aos advogados, aos nossos garçons, que o tempo todo, com muita gentileza, nos atenderam aqui com muita paciência. Senhoras e senhores, essa CPMI não foi pequena. Foram 38 reuniões realizadas, 122 parlamentares envolvidos, 2.153 requerimentos aprovados e apenas 91 rejeitados. Recebemos 1.996 documentos oficiais, enviados por 180 instituições diferentes, com destaque para os órgãos como COAF, Receita Federal, INSS, Polícia Federal e até o Supremo Tribunal Federal. Também aprovamos 649 alvos com requerimentos de quebra de sigilo. Estamos falando de uma das maiores apurações já feitas pelo Congresso Nacional. E é importante que o Brasil saiba, já no primeiro dia de funcionamento dessa CPMI, nós aprovamos o pedido de prisão de 21 envolvidos nesse crime escandaloso. Quando ouço alguns críticos dizerem que esta CPMI não teve resultados, fico pensando o quanto as pessoas não gostam da verdade. Nós demos voz de prisão aqui ao presidente da Conafé, que naquele momento saiu liberado pela Justiça mediante pagamento de fiança. Meses depois, a Polícia Federal foi obrigada a agir novamente para prendê-lo e hoje ele se encontra foragido.
requerimentos barrados, convocações dificultadas, tentativas claras de limitar o alcance da investigação, e nós enfrentamos também limitações institucionais. Das 72 pessoas efetivamente chamadas, metade não compareceu. E mais grave, 45 dessas oitivas tiveram decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas delas permitindo o silêncio ou até mesmo que eles não comparecessem a esta comissão. Houve concessões de habeas corpus, houve interrupções de caminhos, e isso precisa ser dito com clareza, não como confronto, mas como um registro, porque faz parte da história dessa investigação. O parlamento precisa defender as prerrogativas que nós temos constitucionalmente. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Essa investigação poderia ter ido além, especialmente no sistema financeiro e nos empréstimos consignados, mas não permitiram avançar como deveríamos. 649 alvos tiveram sigilos aprovados, senhores. Isso é muito. E mesmo assim, dezenas dessas medidas foram suspensas por decisões judiciais. Isso mostra uma coisa muito clara. Essa CPMI esteve à frente das investigações desde o primeiro dia. Nós apontamos, nós identificamos, nós avançamos. E aqui eu faço justiça. Parabéns a todos aqueles que dedicaram suas vidas, seu tempo, sua energia para que a verdade viesse à tona. Parabéns, parlamentares. O Brasil se orgulha de cada um dos senhores. Cada um fala para o seu público, mas saem daqui de cabeça erguida e eu tenho certeza com a sensação do dever cumprido. Permitam-me lembrar um registro pessoal. Eu fui orientado a parar, mas havia uma missão. E eu permaneci, não por teimosia, mas por convicção. Porque sair daqui, virar as costas para quem mais precisava, não poderia admitir. Hoje estamos todos juntos, porque a causa era maior do que o medo. Meu pai era caminhoneiro. Eu cresci vendo esforço, sacrifício e dignidade. E todas as vezes que um aposentado me para na rua, e não são poucos, por todos os lugares que eu ando, os aposentados vêm agradecer o nosso trabalho. Eu relembro meu pai. Mas agora eu preciso dizer com muita clareza o que em muitos momentos eu não pude dizer. Nós encontramos indícios graves, nós cruzamos informações, nós chegamos perto de estruturas muito maiores e em diversos momentos nós fomos impedidos de avançar. Houve barreiras que surgiram exatamente quando a verdade começou a se aproximar de níveis mais sensíveis. Fui atacado, senhor relator, em diversas situações, na minha fé, no meu trabalho. E o relatório é a demonstração clara de que o discurso que foi feito aqui foi totalmente desmentido por sua decisão. Nós não blindamos ninguém. Questionaram, inclusive, sobre meu trabalho. E eu quero dizer com clareza, eu nunca tive medo de carteira de trabalho. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Tudo o que eu conquistei foi com muito esforço e com muito sacrifício. A quem interessa encerrar esta CPMI? A quem interessa limitar essa investigação? A quem interessa impedir que o Brasil conheça toda a verdade, senhores? E mais grave, a quem interessa proteger quem participou desse escândalo? São perguntas que cada um dos senhores deve responder na sua própria consciência. Este país precisa decidir uma coisa: se vai proteger quem trabalhou a vida inteira ou permitir que roubem exatamente as pessoas mais vulneráveis. Porque quando o dinheiro do aposentado é roubado, não é só crime financeiro, é um rompimento moral. É o momento em que o Estado falha com quem mais confiou nele. Não há estabilidade institucional possível em um país que não protege seus aposentados. Destaque-se que entre todos os membros, o relator foi o condutor desse inquérito, não poupou ninguém da investigação. Ninguém. Nomes de todos os espectros políticos estão indiciados no relatório. Foi sob orientação dele que trabalharam por meses incansavelmente consultores legislativos, advogados, policiais legislativos, promotores, delegados, auditores da CGU e do TCU. Esta presidência deposita plena confiança no seu trabalho, Alfredo Gaspar. As mais de 4.000 páginas não são vazias, mas o resultado de uma investigação minuciosa de todo o esquema. O relatório final pertence ao povo brasileiro. As pessoas que nos assistiram, e não foram poucas, foram milhares. Elas sabem do que aconteceu e da nossa responsabilidade. Consequentemente, contra encaminhar todo o vasto acervo probatório aos órgãos competentes, é o que nós faremos, Excelência. Nós vamos encaminhar a todos uma cópia do que fizemos aqui.
Cada parlamentar é responsável pelo seu voto, mas esta presidência, dentro do regimento, agirá como fez desde o início para proteger aqueles mais vulneráveis. Agora, no momento final, há o risco, naturalmente, de rejeição do relatório. E o Brasil vai perceber, não foi falta de prova. Quando o sistema protege quem rouba o aposentado, ele passa a ser parte do problema. Esta casa, senhores parlamentares, não pode se omitir. Eu faço um apelo a cada um. Nós não fomos eleitos para assistir, não fomos eleitos para recuar. A omissão também é uma escolha. E a história não absolve os omissos. Nós fizemos a nossa parte com coragem, com responsabilidade, sem blindar ninguém, mas ninguém mesmo, apesar de todos os discursos que foram levantados aqui e republicados em rede social, mentindo, muitas vezes sobre nomes que estavam aqui. Nós fomos impedidos, e há uma diferença enorme nisso. A verdade foi entregue. Agora cabe ao Brasil decidir o que fará com ela. Se vai ignorar, se vai aceitar ou se vai mudar. O que está sendo escrito aqui hoje não é apenas o encerramento de uma comissão, é uma página da história do nosso país. E cada um de nós será lembrado pela forma como se posicionou diante dessa história. Porque no fim, senhores, nenhum sistema resiste a um povo que decide enxergar. O Brasil não pode ser um país onde o aposentado é roubado e quem investiga impedido de chegar às conclusões e a culpa daqueles que têm a responder na justiça. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão e passamos à votação. A votação do final do relatório de autoria do deputado Alfredo Gaspar será feita nominalmente. Em votação, o relatório do deputado Alfredo Gaspar com os ajustes feitos oralmente. Aqueles favoráveis devem votar sim, os contrários devem votar não. Determino a secretaria que abra o painel. Pelo Brasil, sim. Votar sim. Para que possamos aprovar o relatório da verdade, o relatório da maioria, votamos não nesse relatório. Um instante só, senhores. Vamos abrir a votação. Não abriu ainda. Pelos aposentados do Espírito Santo, me dê licença, Marinho, que o líder é você. Sim. Onde é que vota aqui? Pelos aposentados do Distrito Federal, as viúvas, pensionistas, as crianças, é sim. A votação está aberta. Pelos aposentados gaúchos. Pelos aposentados do Nordeste, lá da minha Paraíba, é sim. Pelos aposentados gaúchos contra a roubalheira de Lula e do PT, o voto é sim ao relatório de Alfredo Gaspar. Pelos aposentados Só um de instante, São Paulo, sim ao relatório de Alfredo Gaspar. Pelos aposentados do estado de Mato Grosso e do nosso país, as mulheres e os órfãos, é sim. Por Rondônia, o voto é sim. Pelas famílias do Espírito Santo, pelos capixabas sérios que levantam cedo para trabalhar e produzir e honrar os seus valores, deputado Evair de Mello vota sim ao relatório do nosso Alfredo Gaspar. Deputado Orlando Silva. Senhor presidente, não a roubalheira do INSS montado na quadrilha do governo Bolsonaro, não. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. Pelos cearenses de bem, pelo povo que está sedento de justiça em todo o país, o voto é sim ao relatório robusto do deputado Alfredo Gaspar. Parabéns, presidente. Pelo relatório que a gente quer aprovar após a derrota desse, eu voto não. Senhor presidente, pelo Acre, pelos Amazônidas, acompanhando o relatório do deputado Alfredo Gaspar e parabenizando Vossa Excelência e o relator mais uma vez, o voto é sim contra a roubalheira do INSS. Deputado Duarte Júnior. Presidente, para não permitir que o Maranhão passe vergonha, a favor dos aposentados contra a roubalheira do INSS, o voto é sim a favor do relatório. Presidente. Deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, primeiro agradecer a nossa assessoria em nome da Laura, da Ana, que estiveram diuturnamente conosco. Eu quero e gostaria de ter votado sim,
mas esse relatório não expressa a indignação, não expressa os nossos anseios. É uma blindagem, nós lamentamos que o centro de quem gerou toda essa fraude não esteja incluído neste relatório. Por isso eu voto não, em nome do povo da Amazônia e dos aposentados. Deputado Kim Kataguiri. Presidente, registrar o meu voto sim, para garantir que todos aqueles criminosos que nós investigamos nesta CPMI, muitos deles nós concedemos voz de prisão, saíram presos em flagrante, para garantir que todos aqueles indiciados, todos os pedidos de prisão preventiva, todos os responsáveis sejam presos e que não vença o relatório do governo que blinda todos aqueles do governo Lula que estão envolvidos. Meu voto sim registrado. Deputado Hélio Lopes. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar todos que participaram dessa CPMI, o pessoal que fica dando suporte para que essa CPMI venha funcionar, e funcionou de uma maneira que o Brasil, quando acabar aqui, vai poder enxergar quem brindou a verdade nessa CPMI do INSS. Então, pelas velhinhas, pelos velhinhos, as idosas, os idosos do Brasil, o meu voto é sim. Deputado, meus parabéns pelo aniversário, viu? Muito obrigado. Parabéns aí, Vossa Excelência. Pois não, deputado? Pela verdade, para que a gente tenha de fato um relatório condizente com as provas que nós colhemos nessa CPMI, para que aqueles que tiverem envolvimento com crime contra os aposentados sejam condenados. Eu votei não e quero votar sim nesse relatório, na verdade. Ter um novo relatório aprovado dependerá do comando do presidente dessa CPMI. Espero que ele não deixe terminar em pizza e a gente possa votar o relatório da verdade. Luiz Lima, deputado. Presidente, representando o estado do Rio de Janeiro e a verdadeira capital do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro, nós votamos sim pelo relatório do deputado Alfredo Gaspar, sim pela presidência do senador Carlos Viana, não só pelos aposentados do estado do Rio de Janeiro, pelos aposentados do Brasil, pela verdade, e o Brasil sabe muito bem o que aconteceu aqui. É sim. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Vou encerrar a votação. Presidente. Pois não, senador Sérgio Moro. Sim. Só um instantinho, senhores, silêncio, por favor. Presidente, eu quero declarar meu voto sim ao relatório do deputado Alfredo Gaspar, que repõe a verdade. Pelo menos a gente deve a verdade, e faço isso também pelos aposentados e pensionistas do meu estado do Paraná. Senadora Damares, gostaria de se manifestar? Não? Mas é claro, presidente, por todas as idosas que foram roubadas por bandidos vis e cruéis. Meu voto é sim. Está encerrada a votação. Ganhamos! Determino a secretaria que publique o resultado. Está publicado. 12 votos sim, 19 votos não. O relatório está aqui. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Pois não? Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Senhores, só um instante. Questão de ordem, presidente. Não, com relação à questão de ordem da senadora Elisiane Gama, é inquestionável a competência do presidente eleito pelo colegiado para designar o relator dos trabalhos. De modo análogo, compete a esta presidência exclusivamente decidir a respeito da designação de um novo relator, quando este é vencido nos termos do artigo 128 do regime interno do Senado Federal. Entretanto, não há fixação de prazo para essa designação, que fica sob discricionalidade do presidente. Desse modo, é descabida a questão de ordem ou qualquer outro tipo de provocação que vise obrigar a presidência a designar imediatamente o novo relator. O pedido está indeferido. Sem relatório. Senhores. Investigar
Também não querem o relatório. Senhores, para o bem do Brasil, a investigação deve continuar. Nossa missão está cumprida. Combatemos o bom combate, guardamos a fé em Deus e no Brasil. A sessão está encerrada em nome do povo brasileiro. Assim que querem investigar, não quiseram